5 de dezembro de 2011, está entrando no ar mais um Fluminense em debate. Hoje, à minha esquerda, nosso grande companheiro Marcelo Vieira, que dará o seu destaque inicial. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Dória. Tenho que saber ainda se eu sei comentar, né? Hoje temos a presença ilustre num teste com o Álvaro Dória aqui na apresentação do programa. Um rapaz que não precisa ser testado, já tem bastante experiência. Já ancorou programas em rádio. Qual rádio mesmo, Dória? Rádio Tamoio, Rádio Carioca e Rádio Capital. Então, quem sou eu para estar ancorando enquanto nós temos uma experiência dessa aqui para poder levar o programa? Quanto ao meu destaque inicial, poderia falar aqui de Abel Braga, que, embora todos nós tenhamos os nossos entraves com Abel Braga, ele assumiu o Fluminense num momento em que nenhum treinador dizia sim para o Fluminense, nenhum treinador tinha coragem de assumir o Fluminense. O Abelão assumiu, abelou para o bem e para o mal, mas acabou com o segundo turno sendo uma campanha excelente. Realmente foi uma campanha histórica do Fluminense no segundo turno da competição. Poderia falar do Fred também. Tá vendo que eu estou fazendo meu destaque inicial falando de um monte de coisa, mas o meu destaque inicial é para a derrota do Cruzeiro para o Atlético Mineiro. Não venho dizer aqui que o Atlético Mineiro, no caso, ele abriu as pernas para o Cruzeiro, não quero falar isso, mas foi estranho, porque era um clássico, o Cruzeiro não vinha jogando nada no Campeonato Brasileiro e, de repente, com 45 minutos de jogo, está perdendo por 4-0, é estranho. E Campeonato Brasileiro a gente sabe como é que é. A gente tem que ficar atento, até porque existem interesses das federações e a Federação Mineira sabe que seria muito ruim que tivesse os seus dois grandes times, um deles apenas disputando a primeira divisão nacional. Mas enfim, esse foi meu destaque, longo destaque inicial. A palavra sai com você para poder ancorar esse programa com toda a competência que você tem. Obrigado, Marcelo. À minha direita, como sempre, meu companheiro Paulo Anderson, seu destaque inicial, Paulo. Amigos do Fluminense, etc., do Fluminense em Debate, uma boa noite. O meu primeiro destaque é feito com pesar. A gente vai falar mais tarde a respeito disso, enfim, mas eu já queria deixar registrado aqui o meu profundo pesar pela passagem do Dr. Sócrates, um dos grandes jogadores que eu pude ver na minha infância e juventude, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, dentro e fora de campo, sem dúvida. Há uma outra passagem que não chega a ser propriamente triste. Eu gostaria de lembrar os meus queridos amigos aqui, queria saudar o Clube Atlético Paranaense pela sua passagem na tarde de ontem e desejar ao Atlético Paranaense toda a sorte que ele merece. Eu espero que em 3 anos ele esteja na Série D. Daqui a pouco abordaremos esses dois assuntos. Vamos começar pelo triste fim do Campeonato Brasileiro. 5.000 pessoas assistiram Fluminense 1, Botafogo 1. Paulo Ander, como você viu o jogo de ontem? Uma partida de 10 minutos, né? 15 minutos, se muito. O Fluminense começa o jogo sendo pressionado pelo Botafogo, mas imediatamente no primeiro ataque que faz funcionar, acontece uma situação tanto quanto, digamos, inesperada, um ótimo cruzamento do Diguinho, né, atuando como lateral esquerdo, a matada precisa do Fred e a finalização. Quem visse aqueles primeiros minutos pensava, o Fluminense veio hoje para matar o jogo. Mais uma vez não foi o que aconteceu. O início parecia ser bastante próspero, mas logo em seguida o Botafogo empatou numa boa jogada do Felipe Menezes, né, fazendo um corte terrível em cima do Elivelton, enfim. E dali em diante, o que se viu foi um jogo de motor, né? O Fluminense claramente tentando administrar o empate, esperando ver o que acontecia no Engenhão. O Botafogo, por sua vez, tentava pressionar, mas a fase, o elenco, o desarranjo completo não lhe permitia maiores voos. E uma partida, enfim, que como grande clássico deixou muito a desejar. Vieira, gostou do jogo? Não tem como gostar daquele jogo. Foi um jogo que, na verdade, era com menos importância na rodada nesse Campeonato Brasileiro, né? Concordo com o Anderson. O Fluminense parecia que ia liquidar a fatura depois do gol do Fred, embora o Botafogo tivesse começado jogando melhor a partida.
Mas desde o início da última semana, nas Laranjeiras, nas coletivas, no dia a dia, era perceptível que o Fluminense ia entrar para empatar a partir das declarações dos jogadores. Sempre falava, claro, nós queremos vencer o Clássico, para vencer um Clássico no ano. É histórico, o Fluminense, infelizmente, não venceu Clássicos nesse ano, mas a gente sabe que, eu via nas coletivas nas Laranjeiras que a declaração era 1 ponto tá bom, 1 ponto nos classifica direto para a Libertadores, e foi o que acabou acontecendo. O Fluminense acabou sendo efetivo na sua proposta, não aquilo que o torcedor queria, porque foi um jogo muito chato, e eu vou falar para vocês que não fosse a minha obrigação de escrever o texto, de fazer os trabalhos normais para o Fluminense, etc., eu teria trocado o controle remoto para assistir o jogo do Corinthians ou o jogo do Vasco com o Flamengo, que com certeza estavam muito mais interessantes para a grande audiência. Pelo menos ficamos com o 3º lugar, Dória. Isso aí já foi algo muito positivo. Você disse que o jogo foi sonolento. Só que essa sonolência não se refletiu na quantidade de gols que o Fluminense fez no Brasileiro. Foi o ataque mais positivo do campeonato. Isso não é um contrassenso? Um contrassenso não, porque eu estou analisando uma partida. No caso, a partida desse final de semana. O ataque do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, principalmente no segundo turno, com o retorno do Fred ao bom futebol, ele realmente produziu bastante. Seja pelo avanço do Fred do Mariano pelo lado direito, com o apoio do Carlinhos pelo lado esquerdo, a recuperação do futebol do Deco, que o Deco ele era uma dúvida se ia realmente ser o grande Deco do tempo de Chelsea. Finalmente ele conseguiu praticar um bom futebol. E no ataque o Fred fazendo 22 gols, sendo o maior artilheiro da história do Fluminense no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Ele, no caso, foi muito importante para que a gente conseguisse esse número. Rafael Moura também, se eu não me engano, foi o 2º artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro, marcando um grande número de gols. Então, pela partida de ontem o Fluminense jogou para empatar e teve um caráter muito defensivo. Contudo, o ataque do Fluminense realmente funcionou nesse Campeonato Brasileiro. Paulo Wandel, satisfeito com a produção do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2011, satisfeito com a zaga, satisfeito com o meio de campo, com o nosso goleiro e com o nosso centroavante, que conseguiu bater o recorde estabelecido por Washington no Campeonato de 2010? Sim e não. Evidentemente, se a gente para pensar na posição que o Fluminense estava na virada do turno, ter conseguido a vaga para a Libertadores e ter brigado pelo título até as últimas rodadas foi uma vitória fantástica. Eu não sou daqueles, né? Enfim, aqueles que acompanham, que normalmente eu escrevo no etc., sabem que eu me refiro muito às carpideiras rancorosas, né? Aquele pessoal que ao primeiro empate, à primeira derrota, começa a chorar porque está tudo perdido e o time é horrível. Eu não coaduno com isso. Eu conheço vários que lá para a 10ª rodada diziam que o Fluminense estaria rebaixado desse campeonato. Mas a turma do Pafúncio, né? A matemática deles não é das melhores. Agora, evidentemente, como eu havia falado, se a gente para pensar em relação à virada do turno, a produção do Fluminense foi espetacular. Agora, perto do que a gente almejava esse ano, perto do que a gente sabe que seria possível com o elenco que temos, ficamos devendo. E ficamos devendo em algumas posições, acho que a gente vai debater isso mais tarde, né? O Fluminense não deixou de ser campeão à toa. Ele tinha alguns problemas crônicos, localizados, bastante visíveis, e que não foram mudados no decorrer da competição e acabaram nos custando o título. Mas eu prefiro, com todo o respeito, aliás, eu me sinto numa posição até bem confortável para falar isso, quando a campanha histórica que o Fluminense fez em 2009 na virada contra o rebaixamento me permitiu, inclusive, escrever um livro. Mas eu não penso em causa própria. Eu prefiro que o Fluminense, a má fase do Fluminense seja disputar a Libertadores, disputar o 3º ou 4º lugar, do que ficar brigando pela zona de para escapar da zona de rebaixamento. Agora ficou a sensação de aquém, né? Ficou aquela sensação de que a gente poderia ter ido mais além? Poderia, mas começamos o ano já com uma grande missão, a Libertadores está aí, precisamos ajustar peças, precisamos melhorar alguns detalhes para a gente realmente poder entrar nessas competições com o ritmo de vencedor. O que você acha mais preocupante, o Fluminense ter levado mais de 45 gols ou não ter vencido o Clássico nesse campeonato? Tomar mais de 45 gols, para mim, é muito mais preocupante. Agora, há um outro fator que é mais preocupante ainda, é perder 15 vezes. A inconstância do time, que ela ficou diminuída na fase que nós melhoramos no retorno, isso não há dúvida.
Mas a nossa campanha do retorno, por ótima que tenha sido e foi, porque ganhamos o retorno, o título simbólico, nós tivemos problemas pontuais. Toda vez que parecia que o Fluminense ia engrenar de vez, ele tropeçava. Eu acho que essa também é uma outra coisa que tem que ser levada em conta. Marcelo Vieira acredita o título do Corinthians, a regularidade que o Timão manteve durante o campeonato, ou apenas as 10 primeiras rodadas? O Corinthians ele foi um time regular durante o campeonato, embora em certos momentos no campeonato, eu cheguei a comentar aqui no Fluminense, etc., o Corinthians sempre me perguntava muito, Marcelo Savioli, quando eu ancorava o Fluminense Debate, ele perguntava sempre, a cada rodada, e o Corinthians? Porque eu dizia no início do campeonato que o Corinthians era um dos favoritos ao título. Muito embasado também pelo forte início do campeonato e pela força do elenco corintiano. Eu, particularmente, eu considero que o Corinthians teve também seus altos e baixos. Não teve o grande time do campeonato, não teve um time regular. O Corinthians acabou ganhando o campeonato porque ele foi o único time que teve um grande momento de regularidade na competição. O Fluminense teve um grande momento no segundo turno, sim, mas quando parecia que o Fluminense ia embalar de vez, ele tropeçou contra um time pequeno. Mas o Flamengo também não teve um momento de regularidade no campeonato, aquela fase de invencibilidade duradoura do Carioca e do Brasileiro? Teve, mas o Flamengo sempre foi muito dependente do Thiago Neves, do Ronaldinho Gaúcho, que vinham numa grande fase. A partir do momento que Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho tiveram seu rendimento, uma quebra no seu rendimento, o time sentiu muito. O próprio Williams também, que sempre foi um grande destaque no desarme no meio de campo, o Williams ele também teve um certo momento que ele se machucou, depois ele teve uns problemas de relacionamento lá no dia a dia no Flamengo, foi afastado do elenco. O Flamengo sempre é muito conturbado, de forma que até a flatulência, ela às vezes complica as coisas no dia a dia. Então o Flamengo faltava elenco, faltava uma coisa a mais para o Flamengo brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Aproveitando o gancho do seu destaque inicial a respeito do Cruzeiro, o que você pode considerar como a zebra do campeonato? O Vasco começou o ano daquela maneira que a gente lembra muito bem, foi o pior começo de Campeonato Brasileiro do Vasco, ou a ameaça de rebaixamento sofrida pelo Cruzeiro? Boa pergunta. Eu acho que o Vasco, eu não vou considerar como uma zebra, embora talvez tenha sido o pior início de campeonato da história de um time do Rio de Janeiro, de um time do Rio de Janeiro, esse que teve o Vasco da Gama. Eu lembro que das piadas se sucediam, que o Vasco não conseguia fazer um ponto sequer no Campeonato Carioca. Mas por tudo que passou com o Ricardo Gomes também, eu acho que é de se ressaltar essa virada que o Vasco deu na competição mesmo. Quanto ao Cruzeiro, o elenco foi desmontado. Não dá para você considerar uma zebra um time que teve o seu elenco desmontado. O Cruzeiro, que disputou a Libertadores e que era o grande time do Brasil no início do ano, era um. O que disputou o Brasileirão tinha o seu ataque com o Anselmo Ramon. O Montilho mesmo teve algumas partidas que não pôde atuar. O Roger, quem diria, apareceu bem nas últimas partidas. Mas realmente o Cruzeiro, eu não acredito a uma zebra. Foi sim, os Perrelas que saíram da gestão, teve uma transição lá muito turbulenta, foi um ano político muito complicado para o Cruzeiro, e por isso eu acho que foi até previsível. Paulo Andel, o Vasco foi um bom segundo colocado? Segundo colocado ou vice-campeão? Bom, eu participo da corrente que diz que um campeonato de ponto corrido não tem um vice-campeão, tem apenas o segundo colocado. O vice-campeão é para times que disputam uma final. Como em pontos corridos não há final, para mim, o Vasco foi segundo colocado. Tá, eu estou na partida de oposição. Para mim, o Vasco foi vice-campeão com dignidade, mas foi vice-campeão. O Vasco já deu, desde aquele início pífio, né, e a recuperação morna que foi tendo no decorrer dos meses, o Vasco já deu sinais do seu poderio ter conquistado a Copa do Brasil e jogou até o Campeonato Brasileiro com aquela tranquilidade, né, de quem não fica com aquela obsessão de brigar pela vaga na Libertadores, já que, como campeão da Copa do Brasil, ele tinha a vaga assegurada. Eu acho que isso, de certa forma, facilitou o Vasco. Mas, se houve essa facilitação, por outro lado, o momento terrível ocorrido com o Ricardo Gomes, com certeza contribuiu para que o time, que já era unido, ficasse uma verdadeira rocha. E o Vasco conseguiu, inclusive, chegar nessas rodadas finais, agora na base do empenho e da raça, até mesmo quando era nítido que o time não tinha condição física. Isso ficou bastante claro nas partidas da Sul-Americana
e agora dos momentos finais do Brasileiro. Quer dizer, claro, né, piadinhas à parte, o torcedor do Vasco pode ficar chateado com aquela coisa, pô, vice de novo, ou então segundo colocado de novo, a nova colocação, mas a colocação foi honrosíssima e o Vasco tem tudo para fazer aí um grande ano, uma grande Libertadores. Vamos faturar e na volta analisaremos Flamengo na pré-Libertadores e o Fluminense na chave de grupos da Libertadores de 2012. Até já.